Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Paloma, sou tutora dos cursos da área de educação de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. E hoje nós temos a honra presença da Juliana Pistelli, de Oliva. A Juliana é coordenadora de um dos projetos de uma ONG de apoio a pessoas com síndrome de Down aqui de Curitiba, a instituição Reviver Down. Juliana, seja muito bem-vinda. Queria agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Primeiramente, eu quero que você conte pra gente qual que é o seu trabalho na ONG, você é coordenadora de alguns projetos lá dentro. Conta pra gente como que funciona isso. Bom dia, boa tarde, Boa né? tarde. Eu já estou ainda no bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho do nosso trabalho, do trabalho da Associação Reviver Down. Eu coordeno um dos projetos que chama, porque a gente lá tem alguns projetos, programas dentro da associação. A gente vê, a associação, ela presta apoio às famílias, né? É uma rede de apoio às famílias que têm, as famílias, as pessoas e os amigos com a síndrome de Down. Então a gente faz essa rede de apoio e dentro a gente vê esse indivíduo como ser Down. Tá? E a gente divide esse trabalho em 3 programas, o Nascer, o Crescer e o Cidadão. Aí depois eu vou falar um pouquinho sobre esses programas. Eu sou coordenadora do programa Crescer Down. Ai, que legal. E quantos anos tem a associação e qual que é a principal missão dela, Ju? Então, a associação já tem 30 anos, né? Esse ano, em maio, a gente fez 30 anos. E a principal missão, eu acho que é tornar a sociedade mais justa, tá? Que a gente consiga fazer a inclusão em todos, no trabalho, na escola, na sociedade. Porque quando a gente fala, a pessoa é deficiente, não. A gente entende que a deficiência, ou melhor, a ineficiência está no meio, que não está preparado em receber todas as pessoas. Então, o nosso trabalho é reverberar a nossa fala para que o meio esteja preparado, os ambientes, as escolas, o mercado de trabalho esteja preparado para receber todas as pessoas, porque é direito desses cidadãos. E quais são esses programas e serviços que o Instituto ele oferece? Como eu falei para você, a gente tem o Ser Down. Tá? Que aí a gente divide pela faixa etária, que é o Nascer, o Crescer e o Cidadão. O Nascer, ele vai a partir do momento que a pessoa tem a notícia que vai receber uma criança com síndrome de Down. Pode ser na gravidez ou pode ser no parto. Então, o Nascer Down, o que ele faz? Ele vai lá, até tem uma lei aqui no Paraná, que as maternidades são obrigadas a notificar a associação mais próxima, para que essa associação e essa rede de apoio vá acolher lá na maternidade essa família que recebeu uma criança com síndrome de Down. Então, a gente faz todo esse acolhimento, a gente faz todo esse abraço, a gente fala que a gente já passou por isso também. A gente fala da importância da estimulação precoce na vida dessa criança, que é muito importante. E a gente faz esse primeiro contato com a família. Daí, depois, isso é de 0 a 6 anos, a gente faz esse trabalho. Depois a gente leva informação às famílias, a gente promove palestras. A gente também tem ali fono, psicóloga, psicopedagogia, que a gente oferece para essas famílias também, tá? E depois a gente passa para o Crescer. O Crescer são as crianças de 6 a 17 anos. O que é o Crescer? O Crescer a gente trabalha mais com a inclusão escolar. Como é uma rede de apoio, uma rede de troca, então a gente trabalha muito mais com a inclusão escolar, que são as dificuldades que aparecem nessa faixa etária. Então a gente presta apoio às famílias, a gente vai até as escolas, a gente leva todas as dúvidas, os medos e o nosso conhecimento para que melhore as barreiras que impeçam que a inclusão seja feita. E depois tem o Programa Cidadão. O Programa Cidadão, ele vai inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Tá? Então a gente trabalha com autonomia.
desde pequeno, a importância da estimulação precoce, a importância, né, da saúde nesse primeiro momento. É lógico que a saúde é importante para o resto da vida, mas nesse primeiro momento também, de repente, são os períodos mais críticos do parto, dessa aceitação também, a parte de saber que em determinada idade você precisa procurar um oftalmo, você precisa procurar um otorrino. Então, todas essas informações você tem não só do médico, mas da nossa associação. E a gente presta apoio na escola e no mercado de trabalho. Então, ele envolve toda a vida do ser Down. Que legal. E são promovidos encontros lá na associação? Como que funciona? Vocês dividem? Eu já estive lá na associação, fiquei apaixonada pintando algumas crianças e achei muito interessante que a família é muito ativa, né? Sim. A família é muito ativa. O dia que eu fui convidada para fazer um trabalho lá, eu imaginei que ia chegar, que eu só ia ver as crianças, que a família ia deixar as crianças para passar aquele dia lá e não ia, né? Ia ter aquele tempo só com as crianças. Eu vi muita coisa acontecendo lá dentro enquanto isso. Como que funciona esses encontros? Então, o principal intuito também da associação é levar informação a essas famílias, porque tem dúvidas, tem as informações necessárias para que você possa, por exemplo, dentro da escola, valer os direitos da sua criança, né, que tem um monte de lei, que depois, principalmente da Constituição, a gente tem a Convenção da ONU, a gente tem todas as leis, a Lei Brasileira de Inclusão, então a gente leva essa informação às famílias. Então, em todas as áreas, não só, eu falo mais da inclusão escolar, porque, na verdade, eu sou a coordenadora desse projeto. Mas a gente leva médicos também, terapeutas, nutricionistas, a gente leva todos esses profissionais, tá, de saúde, educação e mercado de trabalho, para que eles possam levar mais informação a essas famílias. Então, através de palestras, na pandemia a gente usou muito a live, a gente levou essas informações dentro da casa dos nossos associados, né? Então, a gente promove esse encontro e através dessas palestras, tá? Mas tem várias outras ações, a gente faz festas, socialização, festa junina, teve agora recentemente. Então, é um momento das famílias se encontrarem também, conversar, trocar entre elas. Eu acredito que para a base da inclusão da pessoa com Down, da criança, da inclusão até referente a outras, né, deficiências, é a família, né, a base familiar. Eu acredito muito nisso, eu estudo muito, né, sobre o tema da inclusão e é cientificamente comprovado que a família, estando ali apoiando, não ignorando diagnósticos, né, Sim. ou tentando seguir a vida para frente, sem esse apoio, eu acho que não existe a inclusão total, né? Se você não está sendo incluído dentro de casa de uma maneira acolhedora, fora você não vai conseguir também. E eu acho isso muito importante e a gente vê muito pouco falando disso. A gente fala muito do indivíduo hoje na sociedade. A gente não fala do pai, da mãe, do irmão, do amigo. Isso é muito legal. Sim. É muito legal e muito importante. Até vou abrir um parênteses aqui vontade. Nessa fala que você fez, porque a síndrome de Down, ela não tem grau. Porque ela tem são muitos pontos que vai colaborar para o desenvolvimento dessa criança, que é exatamente o que você falou. Aquela criança que ela tem a estimulação precoce, ela vai se desenvolver melhor. Aquela criança que tem a aceitação da família e dos pais e dos amigos, ela vai se desenvolver melhor. Aquela criança que muitas vezes antigamente ela era escondida e não vivia em sociedade, né, ela vai se desenvolver pior do que aquela que vive em sociedade. Né? Porque aí o mundo é de todo mundo e você vai ter que aprender a viver nele. Então, isso é muito importante que você fale. Então, tem a parte genética, a parte cognitiva, isso também, mas a gente não pode medir, a gente não pode colocar grau, porque são indivíduos que têm, né,
a genética diferente no sentido de nascer diferente um do outro, mesmo tendo a síndrome de Down. Tem os estímulos diferentes e eles têm também a aceitação da família, tem uns que têm, tem outros que não têm. Né? A aceitação da sociedade que é muito importante. Então, olha o compromisso que a gente como sociedade tem na vida dessas pessoas. A gente é responsável pelo desenvolvimento, pior ou melhor, das pessoas com, acho que todas as deficiências, né? Sim, com certeza. E até quero te fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa ouvindo você falar. E a gente sabe que o processo da inclusão hoje, né? Todo mundo diz que tem acontecido rápido, mas a gente sabe que não. No Brasil é um processo que foi muito tardio e até hoje não funciona 100%. Né? Apesar de políticas públicas, de leis e etc. Mas já chegou a vocês, adultos de gerações passadas, por exemplo, com síndrome de Down, que agora estão conhecendo seus direitos, ou até a própria família que estão conhecendo seus direitos? Então, eu falo que até agora, a gente, eu brinco que antes da Constituição a gente não tinha as leis e a gente tinha que lutar por elas. Agora, a gente tem as leis, só que a gente tem que lutar para que elas sejam cumpridas. Porque é muito, em quase todos os setores, em todos os lugares, ela não é cumprida. Os direitos são tirados dessas pessoas a todo momento. Tá? Seja no direito à saúde, seja no direito à escola, seja no direito ao trabalho. Tem muito capacitismo, onde a gente acha que eles não são capazes de fazer aquilo e eles são sim. Basta você ter um olhar, você olhar esse indivíduo com particularidade, individualidade, você vai saber como ensinar esse aluno. Tá? É lógico que a gente tem um Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, maravilhoso, mas muitas vezes ele não é feito. Então, se a gente olhar esse indivíduo e tiver o suporte que a lei traz e esses planos trazem, a pessoa que você está no ensino, ela se desenvolve, só que ela tem que oferecer, tem que oportunizar esse desenvolvimento a elas. Tá? Tem o atendimento educacional especializado que dá o suporte para os professores, né, que são as salas de recursos, para que eles possam saber trabalhar com recursos de acessibilidade para promover o conhecimento e o aprendizado dessas pessoas e de todas as outras pessoas, porque eu acho que o que falta mesmo é isso, é a gente procurar se informar, procurar quais são os recursos de acesso que a gente pode promover no trabalho, na escola, para que essas pessoas se desenvolvam. Eu acho que está faltando esse olhar de todos. Tá? Inclusive, o Paraná, eu vou trazer um dado aqui, é o pior cenário, tá? De pessoas que estudam o maior número de pessoas que estudam no ensino especial, tá? Nas escolas especiais. O Paraná é o pior cenário, então, isso é muito sério. Não acontece a inclusão na quando escola você falou regular. Em políticas públicas, quando se tem um governo que promove a segregação, que são essas escolas especiais, você abre escolas, você coloca... E aí a inclusão fica como? Se a inclusão ali muitas vezes não acontece. Se não tem... Então, quando você tem um governo segregador, como eu acredito que é no Paraná, a inclusão não é feita da forma que ela tem que ser feita. Porque a todo momento, essas pessoas que estão no ensino regular, mesmo tendo a lei, elas são ofertados assim, a escola especial a elas. Coloque o seu filho aqui na escola especial porque a gente não sabe como trabalhar com o seu filho. É no mercado de trabalho, né? Você delegar a função para aquelas pessoas que têm a deficiência, olhar como que você pode ser um bom colega de trabalho, como você pode ser um bom chefe e não ter o capacitismo e chegar e fazer lá por ele ou não delegar função a essa pessoa. Então, são várias formas que a gente, a todo momento, sente a exclusão e que eu acho que o mundo tem que mudar um pouquinho esse olhar. E não é só um papel de vocês como ONG, não é da sociedade, né? Eu acredito que
ainda tem melhorado um pouco, mas ainda é muito superficial, né? É muito superficial, a gente fala muito aqui de formação continuada, de interesse, mas eu acredito que é um longo caminho ainda a ser percorrido, né? Infelizmente, não acontece em todo lugar, é muito raro, né? Você falou das escolas e tudo mais, eu já vi escolas que ofereceram outras escolas para pais e mães, né? Não só com criança com Down, mas com outras especificações, né? E tudo isso que você me falou agora, eu ia te perguntar dos maiores desafios enfrentados. Eu acredito que tenha sido isso, né? Que vocês lutam diariamente para a inclusão acontecer. A gente luta para eliminar as barreiras para que a inclusão aconteça. E as barreiras elas podem se mostrar de várias formas. Pode ser atitudinal, de um professor ou de um colega de trabalho ou de um chefe. Ela pode ser a barreira física, né? Ela pode ser ela pode se apresentar de várias formas. Então a gente luta para não exclusão, para que essas pessoas tenham o seu direito garantido dentro da sociedade, porque por lei elas têm. Então ninguém pode tirar isso delas. Exatamente. Tá? Porque você colocar elas num lugar onde é apartado do mundo e segregado, isso não é socialização, isso não é escola. Tá? A gente tem muito claro ali na associação essa visão. Tá? Eu acho que as escolas especiais tiveram um papel importante na vida das pessoas, mas agora a gente precisa desatrelar um pouquinho a questão de saúde com a escola. Tá? Sem colocar isso em lugares diferentes. Exatamente. E Ju, como que a associação ela se financia? De que maneira as pessoas contribuem, as famílias, ou até quem está assistindo a gente pode ajudar? A associação, ela é por doação. Tá? A gente não recebe nada do governo, a gente não recebe nada do município, é sempre doação. A gente até fez um projeto agora que apadrinha uma criança com a terapia dela, porque a gente fornece as terapias, mas a gente faz parcerias com os profissionais que são voluntários. Tá? Eles fazem um preço voluntário, a gente tem as parcerias com esses profissionais que também são associados nossos ali. Mas a gente precisa que pelo menos um pouco para que a gente possa pagar esse valor voluntário. Então, muitas pessoas, elas apadrinham uma criança na terapia e pagam esse valor para a criança. Aí a gente tem as festas, onde a gente arrecada alguns recursos, né, para que a gente possa sobreviver. E tem os associados que muitos contribuem ali para a nossa associação. E outros que são doações. Até depois, eu não sei se eu posso passar o Pix aqui, claro, da associação, claro. Que daí no final a gente, para que quem quiser contribuir... Quem quiser ajudar, é muito importante, principalmente ver pessoas querendo fazer o bem com tão pouco, né? Com pouca informação, pouca estrutura, pouca ajuda. Sim, e promover, na verdade, quando eles estão ajudando, não vamos falar assim, que antigamente a gente fala, ajuda, o coitadinho, a gente não quer isso. A gente quer que as pessoas tenham a ciência de que elas ajudam para promover, para oportunizar, tá? Uma terapia para essa criança, para que o desenvolvimento, para que ela tenha mais autonomia e possa, no futuro, para que ela possa se desenvolver melhor. Então, dar oportunidade para essas crianças. Então, você está apadrinhando oportunidade. Ai, bacana. Então, depois você vai passar aí para a gente fazer para quem estiver em casa, estiver assistindo, puder ajudar. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já com mais uma conversa legal com a Ju. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Supercanal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor.
Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3 milhões e meio de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3 milhões e meio de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Olá, voltamos com mais um bloco do nosso programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Paloma, estou aqui com a coordenadora de um dos projetos da Associação Reviver DAO, Juliana Pistelli. Juliana, a gente vai continuar aqui com o nosso papo e com as nossas perguntas, e eu queria saber quais são os critérios que as pessoas com síndrome de Down elas precisam ter para se associar ou para os familiares e amigos entrar no Reviver Down. Então, a Reviver, como eu falei, ela é composta de familiares, né? Então, geralmente a gente recebe muitos pais, famílias, avós, e as pessoas com síndrome de Down, elas vão até a Reviver, se associam, preenchem um cadastro. A gente pode ter os amigos dessas pessoas também e pessoas que querem colaborar com a nossa causa, com o nosso objetivo, que é esse, né? De transformar o mundo, de mudar um pouquinho esse olhar e de participar dessas ações, que a gente chama de amigos, né, da nossa associação. E tem os profissionais da área também, que podem ser voluntários, levando o seu trabalho até lá.
oferecendo o seu trabalho para que a gente possa também somar ali na nossa associação. No caso, um atendimento odontológico, Isso. oftalmologista, é tudo uma parceria que vocês conseguem criar ali. Sim, a gente já teve médico dos olhos, a gente fez a parceria com alguns oftalmos, a gente tem as psicopedagogas, as fono e psicólogos, que também é uma parceria. Muitas já fizeram um trabalho voluntário, agora a gente está com um projeto, a gente fez um projeto com a FIA, que é uma parceria com o CDF, que a gente escreveu, né, esse projeto, ele foi aprovado do estado do Paraná e agora a gente recebe um recurso, só que infelizmente ele tem uma duração de 1 ano, que a gente está fornecendo a psicopedagogia paga por esse projeto, para as pessoas que têm a síndrome de Down. Né? É lógico que as vagas são limitadas, muitas vezes tem uma filinha de espera, mas as voluntárias lá muitas vezes já fizeram um trabalho voluntário antes desse projeto, que elas, né, recebiam um valor social. A mesma coisa com as fono, psicólogas que a gente tem lá, tá? A gente já fez parceria com um nutricionista, então quem quiser contribuir é só chegar. Que legal! E de que forma a associação trabalha com outras associações? Existe essa parceria, esse envolvimento com outros projetos, Curitiba, fora? Tem, a gente tem, né, tem a Federação Federação Brasileira de Síndrome de Down, que a gente tem contato com eles também, que são várias associações que fazem parte dessa federação. Tem a federação e tem outras associações em Apucarana, tem a associação em Londrina, que a gente faz uma troca ali. Quando tem alguma coisa muito importante, como teve agora, que saiu a privatização da Copel e saiu que uma parte do dinheiro vai ser destinado às escolas especiais. A gente ficou, por que não, para a inclusão, né? E a gente se mobilizou junto com outras associações para que a gente consiga reverter como que eu vou falar? Essa situação. Então, mas a Reviver Down é só em Curitiba e só tem ela, não existe em outro. E na verdade, essa parceria com as outras associações é mais troca de informação, isso. indicações, é mais uma parceria, né? A gente já chegou a acolher, a região aqui metropolitana a gente acolhe, né? A gente atende muitas vezes, muitas pessoas fazem parte ali. Mas quando a gente já chegou a fazer contato assim para tirar dúvidas de algumas famílias por telefone também. Mas os nossos associados, a maioria, né, se concentram aqui em Curitiba. Até porque tem outras associações que podem também fazer esse trabalho em outras cidades, né? Você falou agora de Curitiba e limitações, né, de regiões metropolitanas. A pessoa que mora na região metropolitana hoje, ela pode ter acesso total à associação que está lá no Cristo Rei, né? Isso, no Cristo Rei. Que está em Curitiba. Não existe essa limitação de espaço. Não. E a gente já recebeu gente para conhecer ali de outros estados, tá? Do Japão, dos Estados Unidos. A gente já recebeu algumas pessoas de fora também. E como que a comunidade local ela se envolve ou pode se envolver? Eu acho que pode se envolver mais. Porque quando eu estou trazendo todos esses dados e toda essa informação que a gente tem, muitas vezes é para aquela família que tem o filho com a deficiência e que muitas vezes eles já conhecem. Só que a gente precisa atingir a sociedade como um todo, reverberar essa fala do que é necessário, tá? Fazer para que a inclusão aconteça, quando eu falo em inclusão, é porque não deveria nem existir essa palavra, eu acho, que elas deveriam naturalmente ser incluídas como qualquer outra pessoa. Só que como isso ainda não acontece, eu falo em inclusão ainda, né? Quem sabe um dia a gente não precisa usar a palavra incluir, porque essas pessoas já vão estar ali, né? Porque é o direito delas estarem ali. Então a gente precisa que a sociedade entenda que esse é o nosso papel. Vocês já passaram por situações que alguém interviu, que teve participações ativas mesmo de uma vizinhança, de um bairro na associação hoje, assim? Não, nessa caminhada, ninguém nunca se...
Eu acho que mobilização, quando é o Dia Internacional da Síndrome de Down, a gente tem um público maior, mas são nessas datas, assim, nas festas também. Mas, assim, numa mobilização, são mais as famílias que fazem essa mobilização por algum motivo que esteja acontecendo, alguma coisa que não está dentro daquilo que está na lei, que a gente tem que reivindicar. Aí são mais as famílias que se envolvem. Para nós que estamos e não somos, não diria leigos, mas tão leigos no assunto, é muito simples e natural falar sobre, discutir, entender uma lei ou outra. Sim. Já chegou família, amigo, ou até o indivíduo mesmo para vocês que não sabia de nada, sim, que não sabia o que fazer, que não entendia que tinha aquele direito, que estava tudo bem ficar em casa. Já chegou a situações assim drásticas para vocês? A todo momento. Ainda? Desconhecem. Mesmo quem tem o filho com a deficiência. Por isso é tão importante a nossa associação. É tão importante um espaço como está tendo aqui, para que a gente possa não só levar para as famílias, mas para as pessoas que não têm uma pessoa com deficiência na família, para todos. Já chegou várias, a gente já teve negativa de escola, muitas cobravam a mais da mensalidade por ter uma pessoa com deficiência, isso é crime. Não aceitar uma criança no ensino regular é crime. Nossa, tem tanta coisa que nos chegam. E às vezes a família, ela perde a energia e a fala, né? E acabam cedendo para vocês e tá tudo bem para eles, né? Às vezes a mãe ali tá cansada porque já não é a primeira vez que acontece, né? Então eu acredito que seja muito desgastante para eles, e é isso, a importância do trabalho de vocês, de estar ali e falar não é isso, a gente tem que lutar, vocês têm que estar lá. E às vezes a mãe pensa, poxa, mas se for, não vai ser um ensino de qualidade. É a importância de vocês estarem ali, né? Sim. Muitas vezes eles estão nas escolas e eles falam que essa criança, né, tem que migrar, não, são convidados a migrarem para a escola especial. E então a gente tem, olha, a Constituição Brasileira, a Convenção da ONU, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é o sistema inclusivo. A gente não tem outra fala na Reviver, onde a gente vai direcionar essas crianças, porque é autonomia. Elas precisam saber, e a primeira socialização, eu acho que é na escola, né? Onde as crianças, as pessoas saem então elas precisam estar todo mundo junto e misturado. Então, quando a gente fala em inclusão, é inclusão total, é na escola, é no trabalho, porque lá na frente, o que está acontecendo? Essas crianças que muitas vezes ficam segregadas, a gente está recebendo muita ligação de que as mães estão falecendo, tá? Os pais, e eles estão ficando com os irmãos, e os irmãos não sabem muito como direcionar isso aí, e eles muitas vezes não têm autonomia que eles podiam ter, se eles estivessem desde o início, né, habituados, e muitos não têm condições, é lógico, esse irmão vai ter que cuidar. E não tem nenhum acesso à informação que precisa para reagir a isso, né? Isso, mas poderiam estar trabalhando, poderiam ter a sua vida, pelo menos assim, se socializando mais, né, com uma autonomia maior, porque eu acho que a inclusão, ela promove tudo isso. Exatamente. E eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás e acho que foi dados de 2019, foi antes da pandemia, e mostrava claramente as regiões, né, sul, norte, e o número de crianças, né, com necessidades educacionais especiais que entram lá no ensino infantil e se formam lá no ensino médio como adultos, é absurdo, né? É engraçado que entram poucos no ensino infantil, porque muitas vezes os pais, eles não querem mandar para a creche que a gente tem hoje, o ensino infantil, que é tão importante quanto o Fundamental 1, que é a primeira série. Sim. Hoje em dia tem lei que precisa estar, né? Mas até um certo tempo atrás não era necessário lá na creche, desde pequenininho. E na primeira, lá no ensino fundamental, entravam
8 mil, chegavam no ensino médio 2, às vezes 1.000, e a gente vê nitidamente esses números por regiões, assim, e é um número absurdo, e ninguém sabe para onde foram esses adolescentes. Muitos até entram no mercado de trabalho, né, e daí param de estudar, não terminam o ensino médio, porque querem trabalhar, acredito que quando eles têm aquele primeiro contato com, poxa, eu sou independente agora, então eles já não querem mais olhar para trás, né? Então, é muito absurdo você olhar o número e ver que, infelizmente, nada foi feito. Isso foi antes da pandemia. Acredito que na pandemia tenha piorado. Sim, não, é tão engraçado que tinha algumas pessoas que ali, né, que eram associados, que eles trabalhavam e quando veio a pandemia eles tiveram que parar de trabalhar. Nossa, mas aí você pergunta o que eles mais gostam é o trabalho. Porque também eu acho que uma mente produtiva, né, ela vai evitar doença. Então, quando eles estão na escola, no mercado de trabalho, né, no futuro, e aquela pessoa que estava segregada e não tem, não vai para o mercado de trabalho e depois ela sai da escola, ela vai para onde? Ela vai ficar em casa, né? E aí eu acho que a produtividade, ela evita doenças, o Alzheimer, que é muito comum na pessoa com síndrome de Down. Ela vai deixar aquela pessoa mais feliz. Né, cognitivamente vai ser melhor para ela também, porque o cérebro produtivo é isso. Então, é um benefício da inclusão dessa autonomia que eles vão ter, né, inquestionável. Exatamente. E você nota uma exclusão da sociedade pelo Down ser um pouco mais visível para eles? Então, não é uma exclusão. Eu acho que tem muito capacitismo de sempre achar que eles são crianças. Então, aquilo, ai, que bonitinho. Ou no trabalho, deixa eu fazer isso para você, porque de repente ele não vai conseguir. Ou, ai, eu quero prestar ajuda, mas será que ele precisa de ajuda? Entendeu? Então, você tem que olhar e não ter esse capacitismo. Você tem que olhar para a pessoa e falar assim, olha, se ela precisar de ajuda, ela vai me pedir? Ou se eu ver que ela precisa de ajuda, aí eu posso ajudar. Mas não já ir antes, fazer antes por essa pessoa. Eu acho que você pode, como que eu vou falar? Você pode prestar atenção, né, para depois você prestar essa ajuda ou falar que ela não consegue. Eu acho que nunca, ela pode não conseguir, deve falar uma coisa dessa, ela pode não conseguir agora, mas ela tem, de repente, no tempo dela, ela vai conseguir. Então, eu acho que a sociedade, com a síndrome de Down, ela acha, assim, muito bonitinho, né? E aí eu vejo, assim, eu tenho um filho, que ele tem 14 anos, é o Francisco, e que essa parte de aceitação pelas crianças é muito maior quando eles vão crescendo, que é uma aceitação que não devia nem ter essa palavra aceitação nesse contexto, porque não é aceitação, Exatamente. Eles fazem parte disso, vai ficando mais difícil. Eles vão ficando mais sem amigos quando vão crescendo. Por isso é tão importante ali também a Reviver, para que eles possam... a Reviver está aberta para todos, tá? Não é só para quem tem síndrome de Down, para que eles possam ali também ter uma vida social. Porque muitas vezes fora, não é o ideal só ter ali. Mas muitas vezes fora eles não têm. Na maioria das vezes, o único encontro e acolhimento que eles têm é ali, na associação. Sim. Que à medida que vai passando e à medida que eles vão crescendo, eu sinto que eles ficam, pelo menos é uma coisa de mãe agora, que ele está ficando mais sozinho. Ju, a gente está chegando aqui nos momentos finais. Eu queria agradecer você pela disponibilidade. A Juliana estava numa reunião na Secretaria de Educação, veio correndo para cá atender a gente. Muito obrigado. Eu acredito ainda em pessoas como você, em lugares como a Associação Reviver Down. Se você quiser deixar o endereço, o e-mail para o pessoal que está assistindo, poder ajudar, para poder participar e conhecer um pouco desse trabalho. Tá. Eu vou deixar aqui o e-mail, reviverdown@reviverdown.org.br. Tá? Eu vou deixar o telefone aqui também, só deixa eu devia já ter preparado isso aqui. Para se a pessoa quer se associar, de repente quer levar o trabalho dela ali para a nossa associação,
Eu vou passar o celular aqui para vocês, que é mais fácil para ter esse acesso. Ó, o celular é 9872-08836. Aí, se você também quiser dar alguma contribuição, né, para o nosso trabalho, para oportunizar, né, esse apoio às pessoas que têm a síndrome de Down, a gente também, você pode ligar lá, pegar o nosso Pix. Isso e mesmo. fazer também essa contribuição. E tem a página no Facebook, Associação Reviver Down, bem fácil de achar e tá tudo certinho lá com todas as informações e o endereço. Pessoal, então nosso programa vai ficando por aqui. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada mesmo e até a próxima.